Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom, mais uma vez juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, a gente não é tão especialista assim. Nossa intenção é que você descubra o texto bíblico, aprenda com esse texto, mergulhe nessas páginas, páginas dessas que são milenares, de uma sabedoria impressionante. Temos nesses dias conversado um pouco sobre a literatura sapiencial e hoje a gente está dando continuidade a uma conversa em cima do livro Provérbios. Provérbios, um livro que a gente já disse, atribuído a Salomão, mas que traz muita coisa da sabedoria popular judaica e que nos dá assim lições fabulosas, fantásticas sobre a vida, sobre diversos, inúmeros temas. Hoje, por exemplo, eu quero conversar com você sobre relacionamento, mas numa parte muito específica, que diz respeito sobre uma discussão, vamos colocar assim, uma briga. E veja, Provérbios no capítulo 17, no verso 14, diz algo mais ou menos assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Olha, a versão que a gente chama de nova tradução da linguagem de hoje, da Bíblia, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, traz algo assim, para o mesmo texto. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. É muito interessante você parar para pensar sobre isso, porque a gente hoje tem a tendência de querer sempre ter razão. E entre aquele que tem razão e o outro que também tem razão, e aí os dois começam a discutir sobre as suas razões. Um dizendo que a sua razão tem mais razão do que a razão do outro. Faz com que a gente pare para pensar. O que realmente vale a pena? Porque o texto aqui fala sobre o desaguar de uma represa e eu quero que você pare para perceber a sutileza da expressão. Se você pensar, a represa ela segura água e se tem uma rachadurazinha ali, uma aberturazinha ali, a água vai começar a sair. Se você parar e imaginar o quanto de água tenha, e você tirar a expressão água e colocar a expressão argumento, ou frases, ou falas, é algo mais ou menos assim, se você não estancar isso logo, isso começar a abrir, todo aquele volume de argumento vai para lá e vem para cá, isso não vai dar certo. Por isso que quando a gente fala que Provérbios nos ensina caminho interessantíssimo para relacionamento, no tocante às discussões, ele diz para que a gente pense se de fato vale a pena abrir aquela represa. É algo que está mais ou menos em Provérbios, no capítulo 30, no verso 33, e eu vou direto para a versão que está na nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz assim: que o bater do leite dá manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, e provocar a ira ou a raiva dá briga. Eu não sei se você conhece pessoas que são capazes de, quando começa uma discussão, ele começa parece que pôr lenha na fogueira, a suar o negócio ali, é mais ou menos assim. Isso também a Bíblia ela diz que isso vai dar ruim, vai dar briga. E ele compara ao bater o leite, que se você nunca viu como se faz manteiga, e você que é acostumado ao leite de saquinho, talvez não saiba nem que seja gordura no leite, mas para os mais antigos que tiveram contato com o leite de verdade, aquele que sai da vaca mesmo de verdade,
Sabe que o leite natural, antes de ser beneficiado, ele traz muita gordura. E essa gordura extraída, quando muito batida, ela realmente vai se aprimorando e ela vai se tornando manteiga. E a manteiga, alguns colocam algum tipo de corante, um urucum, alguma coisa, e acrescenta sal, mas é manteiga, que veio de alguma coisa que era natural ali. Ele diz que assim como bater esse leite vai produzir alguma coisa, assim como mexer no nariz ou bater no nariz também você vai fazê-lo sangrar, ele diz que de uma maneira como de outra, isso pode produzir ira, briga, contenda, discussão. Gente, quando a gente está olhando o livro de Provérbios, ele está nos ensinando para que tenhamos moderação, tanto no falar quanto no assolar uma determinada, induzir ou fomentar uma determinada discussão. Existem discussões que elas precisam ser paradas em determinado ponto e a gente precisa saber qual é esse ponto, porque senão a gente vai ter dificuldade. Não é simplesmente querer abrir a represa e deixar escapar todos os teus argumentos porque você tem razão. Vai que a represa do outro tem mais argumento que o seu e vocês nunca vão chegar a um consenso com relação a quem tem mais água em qual represa. A questão posta é: precisamos ter entendimento, sabedoria para lidarmos com as questões, aquelas as quais muitas vezes nós temos dificuldade. Pode ser que aquele determinado argumento, aquela determinada questão não me agrada tanto. Assim como pode algo que eu fale também não agradar ao outro. A gente tem que ter equilíbrio para que isso não vire uma discussão, seja pelo volume de argumentos que você tenha, seja pelo interesse em produzir ira, em assolar a ira, para que aquilo vire uma briga. A gente pode abandonar isso. Isso é algo que está vinculado a relacionamentos no dia a dia, muito presentes no nosso cotidiano. Por isso que a gente, mais uma vez, recomenda, leia a Bíblia. A gente fica por aqui e agradece mais uma vez a tua companhia. Bíblia do Zero, seja bem-vindo.